Bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos hoje, quarta-feira, 18 de maio de 2022. A nossa pauta é como conseguir investimento anjo para ajudar a sua ideia a decolar. Nossa convidada é a Tayusca Vila de Lima, advogada, MBA em gestão empresarial, especialista em logística empresarial e planejamento estratégico de marketing, diretora do negócio da Matrix Cargo, produtora rural e cofundadora do negócio Angels, também é consultora em logística comercial. Bom, Tayusca, seja bem-vindo aí, muito obrigado aí pela sua disponibilidade em trazer para nós esse conhecimento aí, tá? Obrigada. Daí tá com você a palavra aí. Obrigada a todos. Deixa eu compartilhar um slide que eu tenho aqui para facilitar a minha vida. Bom dia a todos, com esse frio, né? Não é fácil, tem que ser corajoso para vir. Acordar cedo. Vamos lá. O que é o Iguaçu Angels, né? O Iguaçu Angels nasceu no meio da pandemia, é uma associação sem fins lucrativos, que ela veio para fazer o link entre o empreendedor, né, a nova ideia, que você acabou de falar, os que geram as novas ideias e os investidores na nossa região. Por que foi identificada essa necessidade? O Iguaçu Angels nasceu na região oeste, então a gente sabe que tem muitas faculdades aí ao redor, né? Tanto Foz do Iguaçu, Cascavel, Marechal, seja onde for, a gente está com várias unidades de faculdades fomentando a ideia de inovação para os estudantes. Está saindo várias incubadoras no meio dessas, né? Só que não tem o dinheiro, tem o aporte inicial das incubadoras, da largada, tem o aporte de estruturação da ideia, vamos falar assim, só que a parte financeira, depois que essa ideia foi, vamos falar assim, estruturada dentro de uma incubadora, não tem ainda esse perfil dentro da região, né? Então, a gente se uniu, hoje nós somos 13 associados, né? Os associados são de distintas cidades dentro da região oeste, e não precisa ser só da região oeste, contanto que esteja interessado em participar e ser um investidor. E somos nós que fazemos o levantamento junto às incubadoras e projetos individuais, projetos de garagem, né? Que nem Steve Jobs, vamos falar assim, né? Que a gente encontra uma pérola no meio de tantas ideias que estão saindo, para a gente poder estar firmando e estar aportando dinheiro, estar aportando smart money dentro desse projeto, né? Então, foi para isso que nós nascemos, que é para a gente estar estimulando as ideias que vêm dessas incubadoras ou de pessoas mesmo, empresários individualizados aí, para a gente poder aportar. Vai me perguntando aí, Nilmar. Mas, assim, hoje, assim, quem é que pode ser, digamos assim, se associar? Que é o perfil ideal de nós associados de Iguaçu Angels, né, para fazer parte? Isso, o Iguaçu Angels, para se tornar associado, nós fazemos uma seletiva, né? Porque não é só o dinheiro que importa. A gente precisa de associados que tragam o conhecimento, tragam o network, né? Para a gente conseguir aumentar a nossa gama de atuação. Então, a gente precisa de empresários, executivos, que tenham um conhecimento específico, tanto que a gente tem, dentro dos 13, nós temos engenheiro elétrico, administrador, CEO na parte de TI, processamento de dados, advogado, projetos específicos, administrador de projetos, né? Então, a gente tem jornalista, área de marketing, área de gestão. Então, a gente tem que ter uma gama de associados que a gente consiga ter uma contribuição com o know-how de vida da pessoa, né? Então, a pessoa ela vem não só com o dinheiro, mas com o que ela pode contribuir em termos de o financeiro, eu na área de gestão, de logística, comercial,
tem o Mauro, que é da Datapar, a parte de sistemas e gestão também, a parte administrativa, a Mariângela, o Thiago Olinda, que é na parte de engenharia elétrica, de energia renovável, o Cid. Então, o Marcelo Valente, na parte de turismo, né, que é da Lomar Turismo. Então, a gente tenta cobrir para que se ingressar dentro da Iguaçu Angels, associados que tragam know-how de vida, conhecimento específico de matérias específicas. Por quê? Porque a gente, além do dinheiro, a gente tem o Smart Money, né? O que é o Smart Money? O Smart Money é a pessoa que vai assumir aquele projeto, vamos falar assim, apareceu um projeto, uma startup na área de transporte, que é a minha área de logística. Essa startup, ela traz um projeto, traz mais estrutura de informação, e nós vamos dar uma chance para ela apresentar o pitch. A gente faz uma coleta de informação através de um sistema que nós temos, que é um sistema que é homologado pela Endeavor, e todas as redes de anjo do Brasil, seja a Gávea Angel, GV Angel, todas as redes de anjos têm acesso a esse sistema. Porque se um dia aparecer um projeto dentro da região que nós estamos atuando, e esse projeto for além do dinheiro que a gente tem, a gente consegue convocar uma outra rede de anjos como co-investidores, para a gente não poder perder esse projeto, a gente convoca eles, e eles vão estar acessando esse sistema que se chama GUST, e eles vão estar vendo todas as informações que a gente viu também na análise, no período do pitch. Essas redes de anjos vão estar tendo acesso a toda a documentação da empresa. Então, isso aí facilita para a gente chamar os co-investidores. Então, todas as redes de anjos dentro do Brasil estão usando esse sistema para a gente conseguir multiplicar e conseguir se ajudar. Então, o Smart Money é para isso, que a gente traz o associado novo com um conhecimento específico para ele contribuir. Eu, finalizando a minha fala em relação àquela startup que fosse da área de transporte, a gente identifica uma nova ideia, é da área de transporte, daí essa startup fala, eu preciso de 100 mil reais para chegar nesse patamar. Daí a gente vai lá, se junta em 10, por exemplo, cada um dá 10 mil reais, só que daí tem que ter um líder para tocar esse projeto, né? Eu, como tenho conhecimento na área de logística, vamos falar assim, eu levanto a mão e falo, eu tenho interesse de ser líder. E daí eu fico mentorando essa empresa com a ajuda dos meus outros parceiros da associação. Daí eu acabo mentorando a empresa porque eu tenho um conhecimento específico a mais, né? E os outros não vão deixar de estar participando, mas daí eu acabo liderando o grupo dessa startup para daí conseguir alavancar. Só que daí, em contrapartida, eu tenho que dar satisfação para o grupo, falar como que está, a cada tanto tempo tem que falar como que está a parte de investimento financeiro, como que está isso, como que está aquilo. Então, eu tenho que ficar prestando satisfação como se fosse uma consultora externa para o grupo de investidores. Então, é mais ou menos por aí que funciona. A associação, ela investe nas novas ideias sobre o contrato de mútuo. O contrato de mútuo é um contrato jurídico onde ele é feito individualmente, a Tayusca com a nova ideia, com a startup, o Mauro com a startup, a Mariângela com a startup, e dentro desse contrato do mútuo vai aplicar lá o valor de 10 mil, sobre esse exemplo que eu estou dando, para aquela startup, e eu vou estar assinando com eles diretamente. A Iguaçu Angels, ela é só uma conexão, ela não faz parte desse alinhamento do contrato de mútuo, ela só é uma conexão para as novas ideias e para daí os aportes a partir do momento que foi aceito o pitch. E assim, hoje, a gente ouviu falar que tem mudanças de legislação, né, para investidores anjos. O que surgiu, assim, o que tem de novo, se está sendo possível ser aplicado sobre investimento anjo para que ele não corra o risco civil, criminal, trabalhista. Olha, o investimento anjo é igual ao investimento de bolsa de valor, tá? É um investimento de risco. Por isso que,
só que ele tem uma linear diferenciada em relação à bolsa, vamos falar assim. A bolsa, você vê lá vamos falar, um Copel tanto, uma Petrobras lá que está em queda e vai ter uma ascendência, você perde, até acertar um levantamento, um crescimento dessa ação. O investimento em anjo, você faz uma análise do projeto em conjunto com os seus parceiros, seus associados, seus parceiros da associação. Você escolhe o tema que você quer aportar, você não é obrigado a aportar em temas que você não tem interesse ou que você não acredite. Você escolhe o tema que você quer aportar e você acompanha aquele crescimento. Só que daí, o ganho dentro de um aporte de anjo, ele é exponencialmente diferente do ganho de uma bolsa de valores, né? Porque ele pode hoje você colocar 10 mil e vamos falar, daqui 3 anos que é uma entrega, ou daqui 4 anos que é a entrega final desses 10 mil, essa empresa que hoje valia nada, ela está valendo ali 100 milhões. E você vai ganhar proporcional ao teu investimento. Então, é por isso que hoje está tão em voga estar investindo dentro de projetos inovadores, porque o Brasil está despontando, né? O Brasil tem muitos profissionais bons, ele está despontando no tema, principalmente para o tamanho do país e da necessidade que tem ainda de se inovar dentro das empresas, porque nem mal começou o Brasil a estar atingindo o patamar de início de inovação, né? E já explodiu uma série de unicórnios aí, a Ibanks, a Madeira, a Olist, a Vetex, né? São empresas que eu conheço os donos, e eles começaram aí em 2008, 2009, 2015, alguns, e estão despontando agora. Tem uns que começaram até há pouco tempo, já despontaram como um unicórnio, né? Então, tem o processo de maturação, tem o processo de rampagem, que fala, né? A partir do momento que vem os investimentos, mas daí você vai acompanhando o projeto, vai vendo que ele está em um crescimento ascendente, e é aí que você vai ser carregado junto a partir do momento que você investiu lá no início. As oportunidades de investimento no início são essas, porque as empresas de investimento de início, elas não põem tanto dinheiro, os empresários, no caso, não põem tanto dinheiro, vamos falar assim, e eles têm uma oportunidade de crescimento muito grande a partir do momento que o projeto é estruturado, o projeto é bom. Assim, o que é feito para diluir o risco, digamos assim, a diluição do risco é esse tipo de associação, porque lá no início das startups havia o investimento de risco, vamos falar assim, né? O cara pegava lá 100 mil, 200 mil, 300 mil e investia em termos de sozinho, né? Quando você está dentro de uma associação, que você chama os empresários, você dilui esse montante do que a empresa está pedindo, seja ele 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, e você arrisca um pouquinho no meio de cada projeto, e daí isso você acaba diluindo o teu risco. Você arrisca em vários projetos, você pega os 100 mil que você tem disponível e põe em 10 projetos, 10 cotas de 10, né? Então, você está diluindo o teu risco. Oi, Mauro! Opa, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu só dar um pitaco aqui. O Nilmar levantou um ponto que é bastante interessante quanto à legislação. Tá? Na verdade, foi divulgado muito sobre novos pontos aí que a legislação trouxe para a mesa nesse último ano. E sim, foi criado instrumentos que dão uma nova roupagem aí para investimento anjo, em se falando de instrumentos institucionalizados brasileiros, tá? A realidade é que investimento anjo,
a grande maioria acaba não utilizando, a grande maioria das redes acabam não utilizando esse instrumento que foi criado. Utiliza o mútuo conversível, que é algo que já vinha antes mesmo da parte de legislação ser trabalhada aqui no Brasil, que é um instrumento que dá uma grande segurança para o investidor, porque, na verdade, o que ele é? Ele é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro, tá, para a startup. Então, você entra no rol das entidades que estão emprestando dinheiro. Claro que ele tem lá o gatilho que você pode converter aquela dívida em equity lá na frente. Então, você não é devedor solidário com a startup que você está investindo, tá? Então, usando o mútuo como instrumento de investimento na startup, esse risco é praticamente zero, tá? De você entrar ser chamado num processo judicial. Infelizmente, faltou força política para trazer como melhoria para o investimento anjo, um ponto muito importante que até foi tentado depois de derrubar o veto, que é a compensação. Tá? A compensação que hoje já existe para investimento em bolsa. Você investe numa ação, investe em outra ação, uma delas você acaba perdendo dinheiro, na outra você ganha, você consegue compensar. E, infelizmente, os legisladores nossos não entenderam que poderia ser aplicado isso em investimento anjo. Então, se você investe em 10 startups, tá, e a diminuição do risco é diversificar, tá? Você investe em 10 startups, 4 ou 5 vão quebrar. E, infelizmente, a gente não conseguiu trazer, aprovar aí essa possibilidade de compensação, de você jogar lá em prejuízos a compensar, e quando você ter uma receita aí num exit de uma startup que realmente você conseguiu trazer alguns múltiplos, você descontar aquilo lá. Então, infelizmente, tudo que foi feito aí de melhorias aí para incentivar investimento em startups, não teve nada assim tão significativo que dizia, agora melhorou muito. Tá? Infelizmente, não houve. Se tivesse só esse ponto de compensação, já seria fantástico. Tá? Estranho que eles usaram aí, os legisladores usaram como desculpa, eu não posso tirar, deixar de captar sem dizer a origem de um outro valor, mas não existe. Tá? Então, falta de visão do pessoal poderia incentivar muito mais. Tá? Então, só Eu queria acho que teve muito reforçar esse lobby, ponto aí. né? Muito lobby bancário, né? Das instituições financeiras, né, Mauro? Porque eles têm já essa prerrogativa e é só a gente poderia ter melhorado realmente a legislação. Perdeu a mesma coisa que investiu na bolsa, eu perdi. Coloquei lá 10 mil, perdi os 10 mil, você põe no imposto de renda, perdi, tá lá. Só que eles não fizeram dessa forma igual. Que a verdade é que, por mais que gire muito dinheiro, investimento anjo, mesmo no Brasil, a realidade é que é uma comunidade muito pequena. Tá? Então, não dá voto. É simples assim, por mais que são bilhões de reais que foram investidos no ano passado e que devem ser investidos esse ano, mas a quantidade de pessoas, por exemplo, nas redes que a gente participa no grupo de líderes, estamos falando em 6 mil, não chega nem perto de 10 mil investidores anjo. Tá? Nível Brasil deve ter o quê? Talvez 20. O que é 20 mil eleitor? Nada. Tá? Então, por isso, não tinha força política de conseguir emplacar melhoras que pudessem realmente fazer a diferença aí para nós. Certo. Exatamente. O Mauro faz parte da Iguaçu Angels, é o meu vice-presidente. A gente encarou esse desafio de abrir o Iguaçu Angels em virtude de todos esses projetos que estão aparecendo na região aí, para a gente
não perder eles, né? Então, conseguir reter um ou outro que a gente acha uma pérola no meio aí e tem um ganho para a região, onde vai fomentar emprego e trazer benefícios para geral mesmo, no caso. Oi, Nelva. Bom, primeiro, parabéns aí a vocês aí do Oeste, mais uma vez, né? Sempre à frente aí, essa iniciativa aí, parabéns a todos, parabéns, Tayusca, Mauro. Eu queria ver com vocês com relação à parte de funil, né? De startups, né? Muitas vezes a gente faz aqui também, enfim, eu atuo aqui no Lelo Lab, que é um laboratório de inovação, e aí também a gente faz as análises aqui, né? E uma dessas análises, até mesmo para ver se o cara é marido e mulher dentro da startup, enfim, se realmente tem uma divisão lá, se vai ter alguém voltado para o operacional, comercial. Como é que vocês fazem essa análise das startups que vão entrar no funil para investimento da Iguaçu Angels? Olha, a gente faz, então, o nosso critério, como nós estamos bem no início do projeto da Iguaçu Angels, né? Nós estamos fazendo uma procura, não estamos direcionando o tipo de investimentos, se é para a área de energia renovável, se é serviço, a gente está buscando todas, tipo, venham, vamos ver o que a gente pode escutar de vocês, né? O nosso funil está sendo mais na parte financeira e estrutural mesmo, não estamos ali em termos de competência, que a gente sabe que dentro do início há homem, marido e mulher, a gente até teve no nosso fórum uma startup que apresentou, estava bem estruturada, e era marido e mulher. A mulher era que estava encabeçando, trabalhando lá full time, e o marido ajudava na área de marketing, né, no tempo livre dele. Então, nós não estamos fazendo esse tipo de julgamento, vamos falar assim, nesse momento que está ainda a nossa região. E sim o julgamento, a parte de estrutural, administrativa, financeira, onde tem a estrutura do GUST, né? E o Mauro também, que é bem experiente na área de julgamento em termos de análise das startups, né? Porque o Mauro já faz parte também da GV Angels. Aí a gente acaba fazendo um filtrão assim mais para financeira e estrutural mesmo. Como que está e o que ela prevê para frente. E ainda com relação, desculpa, pode falar. Pode completar, Mauro. Eu acho que o ponto aí realmente, a gente tem nossa tese de investimento, e esse caso aí, marido e mulher, é só mais uma das perguntas lá que pode somar. Eu acho que o ponto principal é o time, tá? Ele está engajado realmente, ele tem potencial, é um time de pessoas dedicadas, com sangue nos olhos lá, que quer fazer a diferença, tá? Então começa por aí. Então, a primeira filtragem é isso daí. Se a gente manda uma mensagem lá, vamos conversar, o cara já fica postergando, nunca tem tempo, peraí, eu acho que não faz sentido. E também, ok, qual é a dor, qual é o problema que está sendo atacado? É um problema que tem potencial? É algo minimamente nacional? É algo pontual aqui da minha cidade? Não interessa, investimento anjo, você tem que ter algo que tenha minimamente possibilidade de multiplicar por 10, senão abaixo disso aí nem perca tempo. Então, estamos falando de, temos um mercado potencial aí de bilhões, ou algumas dezenas de milhões? Se é dezenas de milhões, não faz sentido botar tempo. Então, começa por aí o filtro, e vamos avançando nas conversas. Então, a primeira filtragem, antes mesmo de levar lá para a plataforma, tá, essas conversas aí que a gente faz com o empreendedor, se ele está no momento de captação. Teve vários casos que caiu para a mesa que ele nem sabia se queria captar. Então, não vem para a rede de anjo. Então, tem muito disso, mas também entendo que isso daí está faltando aí das entidades aí que apoiam, de começar a dar a visão de investimento desde o começo. Tá? Então, as incubadoras aqui da região, a minha percepção é que eles não estão fazendo esse trabalho. Então, o empreendedor chega lá no momento que ele vai precisar de dinheiro, mas ele não tem o mínimo traquejo para falar com o investidor. Então, ele tem que começar do zero. Tá? O que eu tenho visto fora, tá? Eu já tenho aí mais de uma dezena aí de investimentos feitos através da GV, tenho visto que as incubadoras lá fora estão fazendo esse trabalho muito mais bem feito, tá? Então, isso precisa ser alinhado, porque senão a gente realmente não vai conseguir fazer o diferencial aí. O empreendedor ele tem que começar pensando no negócio, mas ele já tem que
começar a pensar, eu vou precisar de dinheiro lá adiante, eu tenho que me preparar para isso daí, tenho que começar a fazer toda a parte de organização. Claro que não vai criar uma estrutura gigante lá na empresa, mas o cara tem que ter uma visão mais ampla da coisa, porque senão Tem que depois a cada dominar, nova né? etapa ele tem que parar. Exato. Exatamente. Dominar um pouco assuntos administrativos, que é a dificuldade que a gente está tendo, que eles não estão tendo domínio saindo das incubadoras. E isso a gente está dando feedback para as incubadoras, pelo menos da nossa região. Ó, tem que ir mais a fundo. Por isso que a gente está chamando a parceria até do Sebrae, que estavam ajudando a gente para estruturar, porque eles não estão conseguindo ir para os detalhes. A partir do momento que a gente aperta eles, mesmo fazendo um pré-pitch, que a gente está acabando fazendo, eu e o Mauro, a gente faz um pré-pitch e fala, vocês vão ser escorrachados no pitch, né? Vão perguntar tudo, você tem que estar preparado. E é aí que é esse momento ainda que está muito sensível, a gente percebe dentro desses novos projetos. Pois não, Euclides? Desculpa. Então, bom dia, mais uma vez, e obrigado aí pela oportunidade. As informações que vocês estão passando, elas são de vital importância. Eu, como representante da universidade, como coordenador de uma incubadora, estou aprendendo esse processo e a minha visão, né, primária foi justamente essa, né? Qual seria, então, o preparo que as incubadoras deveriam ter? Porque, por acaso, eu vim do mercado. Então, assim, algumas coisas empresariais, eu fui gestor, fui diretor de TI, quer dizer, então, dentro dessa área, digamos assim, do skill, de conhecimento do mercado, eu tenho um pouco de prática, mas muitas das vezes você percebe que dentro das universidades nós temos a formação de alto nível daquela pessoa que passou da graduação, foi para a pós-graduação, foi para o mestrado, foi para o doutorado e depois foi para a sala de aula. E ele nunca foi para uma empresa. Sim. De repente, ele virou um gestor de uma incubadora. Sim. Então, a gente vê que, às vezes, falta esse skill. Então, na visão de vocês, até vocês bem apontaram, e achei fantástico esse apontamento, vocês falaram que lá fora as incubadoras fazem muito bem. Então, não seria, de repente, pertinente nós fazermos um processo de aprendizado para as incubadoras, o que lá fora está sendo feito bem e o que nós podemos trazer à realidade daqui, para que a gente possa colaborar com vocês, para a gente possa realmente atender as expectativas e melhorar, porque eu costumo dizer o seguinte, né? Eu gosto de usar o jargão americano, né? No free lunch, não tem lanche de graça. Então, a gente precisa aprender a trabalhar para poder dar retorno, né? Então, você não vai ser investidor sem retorno, né? Não importa a instituição. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Então, eu queria saber de vocês o que a gente poderia, então, onde que a gente poderia buscar esse skill, esse conhecimento como incubadora para poder dar esse suporte para vocês. Porque, por exemplo, não sei se vocês estão sabendo, mas talvez já estejam, nós estamos criando agora, através do Sebrae lá de Toledo, o Empreenda Mais Engenharias 2022. Não sei se já passou aí a informação para vocês. E eu faço parte desse grupo, que são os 3 campos da Universidade da UTFPR, de Toledo, Santa Helena e Medianeira. E nós vamos trabalhar em conjunto em prol de resolver problemas e ações ou inovações dentro das áreas das engenharias, todas as engenharias. Então, isso é fantástico. Mesmo que Santa Helena não tenha, na parte da computação, não tem engenharia, mas tem agronomia, aqui nós entraremos como colaborador na parte de sistemas, quer dizer, um braço apoia o outro, né? Então, sim, esse é um movimento que realmente vai dar e provavelmente a gente vai bater a porta de vocês, porque faz parte da nossa pauta buscar investidores. Sim. Viu, Euclides, eu vou fazer uma introdução e o Mauro vai completar, porque a gente é um par aí, que vivemos em colaboração. Beleza, obrigado. O que a gente, minha percepção assim de largada, eu acho assim, ó, é legal a estruturação do projeto, a parte técnica, né? Mas o mínimo que os empreendedores, os novos empreendedores, as startups têm que ter
eu quero chegar nesse número. Ele vai pedir lá, vamos lá, ele vai pedir uma ascensão de crescimento. Ele tem que provar aquele investimento de marketing, de pessoal, servidor, horas homem trabalhado lá na área de TI para desenvolver vários sprints, fazer uns roadmap mais estruturados. Ele precisa ter, pelo menos na ponta da língua, a partir do momento que ele fala, eu quero 300 mil aqui para chegar aqui. Ele precisa ter resposta de todos esses quadradinhos que que eu estou apontando aqui em termos de a parte administrativa. Porque, eu vou pedir 300 mil porque eu quero fazer um crescimento, investir 30 mil, 10%, ou 60 mil, 20% em marketing, que hoje é a pegada da vez, é o marketing digital para dar aquela empurrada. Tá, mas dentro do marketing, para você chegar nesse crescimento, o que você vai precisar de turma aí, de infra? Em termos de computador, servidor, em termos de horas homem trabalhado, você vai terceirizar ou você vai contratar? Então, todas essas respostas, no mínimo, as básicas, valor de entrada, é aquela história, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída. Ele tem que ter, pelo menos, isso de conhecimento para poder responder numa banca de pitch, né? Completa aí, Mauro. É um ponto bem importante, Euclides. Acredito que a boa parte das incubadoras, tá, estão abertas à troca de informações. E eu acho que seria bem fácil aí conseguir uma visita num Cubo, enfim, qualquer uma das grandes aí a nível de São Paulo, que realmente é onde a coisa está mais quente. Mas eu diria que começa pela visão, tá? Como é altamente recomendável que a startup já pense em governança lá quando estão os dois sócios, também é o mesmo ponto, trazer para a mesa. Cara, você está começando aqui na incubadora, vamos começar também a buscar qual é a visão do investidor, porque se você é uma startup, espera-se que você vai precisar captar dinheiro. Tá? Então, eu acho que começa só por ter essa visão mais ampla. Sabe aquela cadeira a mais que você deixa na mesa? Ó, aqui vai ter a cadeira do nosso cliente. Aqui vai ter tem a cadeira aqui do nosso investidor. O que o investidor poderia estar pensando? E daí, eventualmente nas rodadas, você convida, traz para a mesa alguém de uma rede, alguém de um fundo, e também é preciso ter essa clareza da diferença das visões aí dos momentos de cada investimento, tá? Você tem basicamente investimento anjo, você tem crowdfunding, que é uma coisa, você tem rede de investimentos de investidores anjo, que é o nosso caso, é outra, e você tem fundos. Basicamente são essas três coisas que fala-se investimento de anjo, as três, mas as três têm visões bem diferentes, tá? E tem realidades bem diferentes para considerar. Mas no geral, tá? Os pontos que esses três investidores buscam são muito parecidos, tá? Então, começa assim, do empreendedor ter uma noção clara do que ele precisa, mas ele precisa saber se vender para esses investidores, porque existem dezenas de startups buscando dinheiro, a quantidade de investidores é pequena, e a grande maioria não passa pelo funil. Lá na GV, nós temos em média aí entre 600 e 800 startups por ano que passam que aparecem no radar, tá? Mas que passam para o funil de investimento são entre 2 e 3 por mês. Então, estamos falando entre 24 e 30, alguma coisa aí, 36 por ano, de 600 a 800. Então, se o cara não soubesse vender, por mais que ele tenha um bom time e uma boa proposta de valor, ele não vai avançar. E quanto antes ele começar a pensar dessa maneira, ter essa visão mais ampla, mais fácil ele vai conseguir superar os degraus aí que tiver pelo caminho. Mas, bom, me perdoe, eu acho que como eu disse, né, eu acho que eu estou aprendendo ainda no processo, mas o que vocês estão apontando me parece que são dois horizontes, dois ambientes diferentes. Uma coisa é a incubadora, a outra coisa é a startup. A startup ela está dentro da incubadora. Então, assim, é papel da incubadora fazer essa busca para as startups
ou esse papel, que nem você está falando da cadeira daquele investidor, da cadeira do cliente, é papel da empresa que está se colocando como startup, né? Porque eu vejo que a incubadora, pelo que a gente tem feito, uma das coisas que eu tenho discutido muito aqui na universidade é, bom, como é que eu vou ser competitivo? Como é que a incubadora da UTFPR Santa Helena vai ser competitiva com as incubadoras que existem na região? Até foi uma discussão que eu tive também com o Nilmar, né? Como é que a gente pode ser competitivo? Né? Foi até legal, assim, ó, e ele me abriu muito a cabeça no sentido de que, você tem que atender o mercado, né? E buscar esses recursos, né? Mas a incubadora, ela, como o nome já diz, né? Ela é o aporte das empresas. Então, eu vejo que essa linha de raciocínio que vocês me passou agora, me parece que ela está na linha do raciocínio da empresa, da startup, e não da incubadora. Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Então, dentro desse conjunto, tá, quem é o responsável pelo quê? Né? Foi isso que de repente, me veio essa confusão, entende? Que, de repente, eu estou aqui como incubado e estou fazendo o papel que era da empresa. A incubadora, eu posso ir buscar os investidores anjos, posso ir buscar os recursos, mas não fazer esse papel de ser, né? Eu acho Mas é que... Euclides, vamos lá. O empreendedor, quando vai para uma incubadora, ele tem lá, na melhores hipóteses, uma boa ideia e muita vontade. Mas é normal que ele conheça do serviço dele. Ele não sabe ainda, às vezes ele é um bom gestor, mas ele não é um bom financeiro, ele não é um bom controlador, ele não sabe muito bem fazer a governança. Eu não estou sinalizando aqui que a incubadora deve buscar. Eu estou dizendo que a incubadora deve trazer para a mesa. Olha, empreendedor, você tem que também se preocupar com isso daqui. E a gente vai te auxiliar trazendo para a mesa aqui um investidor aí que vai fazer. A incubadora vai fazer a ponte e vai insistir. Você tem que dedicar tempo com isso. Mas sim, se o empreendedor não fizer o dever de casa e não começar a buscar essa visão de que tem que considerar o investidor anjo, ele vai patinar lá na frente e vai sofrer. Tá? Então, os dois têm que trabalhar em conjunto, mas a incubadora, pelo menos na minha visão, a incubadora aí como se fosse uma universidade aí que tá preparando um aluno, ela tem obrigação de trazer para a mesa e ressaltar. Você tem que se preocupar em governança, você tem que se preocupar com a visão do investidor, você tem que se preocupar com o cliente, com o marketing, blá, blá, blá. Tá? Então, trazer para a mesa as coisas e fazer os movimentos para que facilite essa aproximação entre as duas pontas. Isso, e eu acho assim, você, Euclides, comentou aí no início, essas parcerias ajudam muito em termos do Sebrae, porque a tua área pode ser muito técnica, a parte de engenharia, mas se você criar, sei lá, uma cartilha de largada para eles, você tem que se dedicar 10% disso, vamos falar assim, você está incubado, estou te dando sala, estrutura, papapá, mas você vai ter que me responder num período tanto, todas essas questões aqui, esses quesitos, provocar, né, a curiosidade para os empreendedores não ficarem só ali no processo de estruturação da ideia, mas sim ele sair um pouquinho daquele processo e se ver como empresário mesmo. Peraí, eu estou desenvolvendo uma ideia, estou estruturando, tá, seja qual ela for, mas se eu precisar de dinheiro, eu vou ter que falar no banco, vamos falar assim. Como é que eu falaria num banco para pedir dinheiro? Ele vai me pedir isso, 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 isso. Pô, é o básico do básico, que é o que para nós não está chegando, que é o que a gente está fazendo esse pré-filtro aí no início. Então, desculpa, né, estendeu o assunto, mas é por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque muitas das vezes, pelas empresas que estão começando a entrar aqui, eles acham que nós somos os solucionadores do problema deles. Né? Muitas das vezes, você está dando oportunidade para eles crescerem. É isso que que eu estou tentando. Né? Aparentemente, eu estou seguindo exatamente essa linha de raciocínio que vocês estão passando. Então, eu não estou tão errado assim. Né? Não, mas isso. Mas a gente tem um time de mentores, são 10 professores que entram, cada grupo, cada 2 entram para uma área do conhecimento para poder dar apoio para as empresas. Então, assim, a gente está fazendo esse papel, né?
Mas aí eu me sinto nesse dever de entender melhor esse processo, porque me parece que a responsabilidade agora que ela entrou na incubadora é da incubadora, né? Aí eu falei, olha, a gente está dando oportunidade para vocês, né? Então, essa é uma visão. Por isso que eu fiz a pergunta, o que a incubadora poderia fazer, então, para melhorar? O que lá fora está fazendo? O que é esse melhorar, né? Então, Exato. eu vejo que nós estamos no caminho certo, mas se eu tenho que melhorar, qual é a melhoria, né? Então, mas, de qualquer forma, eu entendi aqui. Foi ótimo essa visão. Só para finalizar, Euclides, veja a importância da coisa. Inclusive, a incubadora tem que ver se o contrato que ela está fazendo com a startup está alinhada com o mercado, porque eu já vi isso daí, de chegar na hora de investimento e, peraí, tem um contrato da startup com a incubadora que tem uma cláusula lá que não vai passar. Tá? Por quê? Porque o investidor lá à frente, principalmente na hora que chegar num fundo, se tiver aquela cláusula, não vai rolar. Tá? Então, a incubadora, inclusive, tem que ter bem claro qual que é a visão, tá? Qual que é a expectativa dos investidores lá adiante. Então, tá tudo amarrado. Isso a gente se deparou, viu, Euclides, com incubadoras da região, com projetos bons que estão incubados em universidades e elas estão amarrando, ou o menino derruba, os meninos derrubam o contrato e sei lá o que vai acontecer, porque a gente não vê futuro para eles. Porque eu não vou botar dinheiro numa amarração daquele documento lá do jeito que está, que é onde eu, como mútuo, eu não vou estar respondendo por várias situações ou não vou estar contribuindo na mentoria. E daí, então, isso tem que ver. Eu acho que quando é incubadora universitária, vocês têm que empurrar o pessoal para o mercado. Ter os louros, ótimo, ter os louros, mas não amarrar o projeto. O projeto tem que decolar, entendeu? O projeto tem que decolar sozinho. Mas os louros, a estrutura que vocês fizeram de início, beleza, acho que é mais ou menos... É uma troca, né? É uma troca. Vamos aí, Nelva, desculpa que a gente está... Obrigado. Dentro dessa linha do Euclides ainda, acho que só colocando na prática também, eu atuei numa incubadora e, enfim, acho que uma das coisas que a incubadora também tem que fazer, acho que é até como indicador, né, para as startups que estão iniciando, é não abrir um equity maior do que 10% aí no primeiro momento. Então, a minha visão, né, às vezes o pessoal também pede 20%, 25% no primeiro investimento, mas eu acho muito alto aí até para depois, já pensando num segundo round aí. Eu acho que um pouco disso que a incubadora também tem que dar esse desenho para eles, dar essa visão, e também entendo que a incubadora tem que cobrar até o que o Euclides comentou, né? Vamos trazer outros investidores aqui, vamos, mas a contrapartida disso vai ser uma taxa de sucesso com relação a esses outros investidores que eu trouxer também. Então, acho que como uma sugestão aí para a incubadora, acho que é pensar nesse modelo também de ganha-ganha, né? De uma outra forma. Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que nessa análise do ganha-ganha que está o grande X da questão, para não errar. Para não errar a partir do momento que você realmente puxar um projeto para dentro da incubadora e essa incubadora ter a responsabilidade de divulgar esse projeto no Brasil, no mundo, seja onde for, e linkar os atores. Só que ela pode ter a preferência, mas ela não pode fechar, estrangular o projeto, que é o que a gente viu aí no mercado. Tem gente estrangulando o projeto. E aproveitando uma outra questão com relação ao marco legal de startups, né? Que, enfim, hoje você não é mais considerado o sócio da empresa, né? Sendo investidor, a gente não é considerado um sócio. Ou seja, você não vai responder por qualquer dívida judicial, etc. Porém, por outro lado, também eu não consigo, enfim, eu posso... eu não vou lá também tá todo dia na startup, acho que esse é justamente o marco legal veio para separar isso, né? E como é que vocês veem isso até com relação a esse controle? Enfim, como é que vocês pensam isso nas startups que serão investidas? Vocês pretendem fazer uma reunião trimestral para acompanhamento ou receber relatórios? Porque eu acho que o marco legal veio justamente para ter essa divisão, né? O que é investidor anjo e o que realmente é sócio. Vai, Mauro. Só o ponto lá do equity, eu vou dar só um exemplo. Se chegar numa rodada de série A e for levar para um fundo, o que o fundo vai olhar primeiro? Tem mais de 70%, tem pelo menos 70% das ações na mão do empreendedor? Não. Acabou. Não interessa o projeto. Os fundos já fazem esse filtro.
Então, equity é uma coisa muito, muito, muito séria. Sério. E precisa entender como que o investidor, principalmente os fundos, se a startup pensa em ser realmente grande, ela tem que levar muito, muito a sério esse tema de equity. Tá? Pegou deu uma mordida grande no começo, o cara que deu a mordida grande está jogando contra ele mesmo. Tá? E o marco legal, tá? Volta a repetir o que eu falei antes. Se você entrar como mútuo, não tem esses problemas, tá? Entendo que o pessoal está se usando o marco legal, mas no caso de eu estou entrando como investidor anjo, mas aquele investidor anjo que eu já estou entrando com 5, 10% sozinho. E estamos falando de rede, a maioria das startups que eu investi já foram 13 ou 14, não lembro, tá? Eu não tenho nem 0,5%. Tá? A rede, a rodada de investimento pegou lá 4, 5, até 12%, tivemos casos. Mas a pessoa física acaba entrando com um percentual bem pequeno. Tá? Então, você não vai dedicar esse tempo todo. Tá? Dessas 13, 14 que eu tenho investido, eu devo gastar umas 3 horas por mês. Claro, eu não estou fazendo nenhuma liderança ainda. Tá? Se eu for líder, e aí entra, respondendo a tua pergunta, depende do acordo que a gente faz lá no começo. Se nós vamos ter feedbacks mensais, tá? Bimestrais ou trimestrais, tá? Cada quanto tempo, depende se no acordo nós vamos ter uma cadeira no conselho, tá? Conselho consultivo, obviamente, nessa etapa, daí sim vai ter uma participação maior. Então, tudo depende do que foi colocado, o que vai ser colocado lá no contrato, lá no mútuo, tá? As condições, tá? Ou lá tem um term sheet antes, enfim, depende do que for combinado. E é uma startup que está precisando de uma participação mais frequente, ok. O líder pode estar acompanhando lá semanalmente, dedicando meia hora, 1 hora para ajudar. E os demais investidores, que são os investidores ativos, eles têm a responsabilidade de ajudar na resolução do problema. O líder vai trazer para a mesa, ó, o fulano lá, a startup, o empreendedor, está precisando de contato lá com, sei lá, com o diretor de tecnologia da empresa tal, ou com o RH da empresa tal, que pode ser cliente dele, e daí todos os associados que fizeram investimento, e mesmo os que não fizeram, têm a obrigação de, tendo contato, ajudar. Ou eu preciso contratar um especialista para isso, para aquilo. Então, esse é o trabalho no dia a dia de fazer as pontes e facilitar. E o líder no corpo a corpo lá, ajudando, mas ele não vai pôr a mão na massa, tá? Diferente, volto a dizer, do caso que a gente vê muito aqui na região. Eu sou investidor anjo, eu vou lá, mas peguei 5% e eu vou trabalhar 1 ou 2 horas, sei lá, por dia, 1 hora por dia para ajudar o cara a crescer. Aí já não é bem investimento anjo, o pessoal está se usando do marco legal para se proteger. Tá? Mas é um pouco diferente da visão de investimento anjo por rede. Tá respondido. Bom, pessoal, o papo tá bom aí. Assim, o que eu posso, vou fazer uma colocação ali, assim, até tem aqui, assim, alguns professores da área de contabilidade, o professor Loreni, o professor Cláudio Metz, né? Não sei se ele está aqui ainda, né? Mas, assim, a gente percebe que eu tenho uma empresa de RP já há quase 20 anos, né? E a gente percebe que temos os problemas daquela época com empresários, né? Ainda persistem com a nova geração. Falta o básico, porque percebo falta os básicos, né? Que no minimamente o controle, uma forma de fazer gestão financeira e gestão de custos, né? Saber o que separar, digamos, questões mais básicas, assim, na área de contabilidade para começar uma empresa, né? E a gente vê, às vezes, muitos universidades aí com estudantes de contabilidade precisando, pelo menos, praticar um pouco e tendo dificuldade de encontrar onde aplicar seu conhecimento na prática, né? Então, talvez seja o caso, assim, dos professores, digamos, da área
das universidades, dos cursos de contabilidade, fazendo projetos de extensão, e assim, implantando, digamos assim, nas startups uma governança mínima financeira, de gestão de administração, de marketing e processos, né? Então, Com certeza, por aí. Por um lado, tem uma carência, digamos assim, das universidades em colocar os seus estudantes de contabilidade, administração, direito, para poder praticar, e do outro lado tem uma carência enorme de startups que estão começando e que não têm esse conhecimento, eles não têm nem onde colocar seu custo, bancar o custo para poder estruturar melhor o negócio. Eu acho que é por isso que servem as incubadoras, porque elas já têm uma ferramenta interna entre os cursos, vários cursos, incubadoras universitárias, estou falando, né? Vários cursos ali que eu acho que elas podem estar aplicando uma cartilha mais fácil para daí conseguir dar uma melhorada no processo. Eu digo incubadoras universitárias, né? Que a gente tem bastante aí dentro da região. Beleza. Só uma perguntinha, então. Não sei se tem aqui, já estamos aqui, falta um minuto. Hoje, assim, para uma startup apresentar a ideia para vocês, o que ela tem que fazer? O que ela tem que levar? E onde, com quem ela conversa? Em que momento? Ela tem que Quais são os mandar momentos? Em que a site nossa entra? tese, contato@iguaçuangels.com.br. Esse é o nosso filtro. Mandar uma breve apresentação para a gente marcar uma call, fazer um filtro para ver em que pé que ela está, em que momento que ela está, se ela é muito ideação ainda ou não, se ela já está incubada, se ela vai fazer já um crowdfunding, ou seja, como for onde ela está, ou ela está indo para a parte de pedir investimento, tem que ver o momento que ela está, para daí a gente fazer um pré-julgamento e ingressar ela para os nossos investidores estarem analisando, a gente marcar um pré-pitch, e daí seguir para daí ela ir para o nosso fórum, né? A gente já teve um fórum em março, acredito que o próximo seja aí entre agosto e setembro, a gente está para decidir na próxima reunião, e daí mais ou menos isso, pelo menos agora, do jeito que está a região, a gente já faz um filtro já de largada, a gente acaba fazendo um papel de mentor de largada, porque a gente faz um julgamento, uma pré-seleção e um pré-pitch. Isso, pelo menos agora, nessa fase embrionária que está a nossa região, para daí a gente não perder e não desestimular os novos projetos. Né? É contato@iguaçuangels.com.br. Passa para nós um e-mailzinho, telefone, daí uma breve apresentação e a gente faz um filtro. Maravilha. Mais alguma consideração, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? E, além das novas ideias, eu vou acrescentar que eu convido a todos da região aí de Marechal que tenham interesse em participar do Iguaçu Angels, para a gente fazer um bate-papo, a gente apresentar a tese do Iguaçu Angels, eu encaminho aí uma ficha técnica para o pessoal, que já tem bastante conteúdo, né? Eles podem ler, os interessados, os empresários interessados, para daí a gente, quem sabe, vir conosco para o Iguaçu Angels e participar da nossa rede aí para estar investindo nas startups da região. Assim, empresas podem se associar ou só em pessoa física? Pessoa física e empresa. A gente está procurando, está puxando mais pessoa física, né? Mas podemos estar analisando a parte empresarial também. Então. Bom, agradecemos aí todos a participação aí. Tayusco, principalmente você aí pela disponibilidade em nos apresentar aí sobre a Iguaçu Angels. E a gente agradece aí e fique à vontade para se despedir. Eu agradeço o Mauro, porque ele sempre está junto, faz parte, a Iguaçu Angels, ela é feita dos associados, né? Então, a gente, como todo mundo hoje está com a vida corrida na parte de trabalho, a gente se divide aí aos pouquinhos, todo mundo interagindo e contribuindo. Agradeço o Mauro. Nilmar, muito obrigado pelo convite. Euclides, estou à disposição para a gente conversar, para vocês aí, para o que a gente puder contribuir, passar ideia aí.
que a gente puder fomentar dentro da região e a gente conseguir reter os nossos novos talentos, as nossas novas ideias, é o que conta. Fala aí, Mauro. Muito obrigado, viu? A gente fica bem grato aí por essa oportunidade, né? E agradecer mesmo aí ao Nilmar aí pela oportunidade da gente participar desse projeto de vocês. E nós estamos de portas abertas para todos aí, né? Dentro do que a gente tem a oferecer aí também. Obrigado mesmo. E foi muito positiva essa proposição de vocês hoje. Para mim foi excelente. Que bom. Euclides, mais uma dica, aproveita os potenciais aí da região. Por exemplo, já passou pelo nosso radar lá na GV a Customer X aí de Toledo. Os caras fizeram uma apresentação super interessante e nós não conseguimos nos movimentar a tempo para fazer o investimento e outro fundo, outra rede pegou antes. Não tenho dúvida que convidando eles para ir lá dar uma deixa aí de como se posicionar frente aos empreendedores, tenho certeza que o empreendedor gosta de compartilhar, tá? Então, acho que é bem legal. E Nilmar, sim, a gente aceita empresas também na rede, mas tem que analisar a parte do imposto, né? Que pessoa física é 15% e sobre o ganho, e empresa vai ser 37,5%, uma coisa assim. Então, tem que analisar isso daí, tá? Mas sem nenhum problema. E estou à disposição também, qualquer coisa. Alguém tiver alguma dúvida, junto com a Tayusca, aí a gente conversa, a gente faz esse bate-papo inicial com cada empreendedor, com cada interessado em ser investidor, tá? Para se associar. É uma conversa, a gente quer trazer realmente para o time pessoas que tenham essa visão, que vejam o investimento anjo, claro, como uma possibilidade de ter um retorno financeiro, mas principalmente com a vontade de compartilhar para dar um retorno para a sociedade, para o ecossistema, daqueles aprendizados, daqueles êxitos que a gente teve na nossa vida como empreendedor, como investidor, enfim, como empresário, tá? Eu acho que esse é o ponto principal. O investidor anjo quer ganhar dinheiro, mas ele quer gerar impacto. Tá? E pessoas que têm essa mesma visão são pessoas que a gente quer ter no nosso time. Sempre à disposição aí para qualquer conversa aí. Mais alguém quer fazer a consideração? Bom, pessoal, até a próxima semana, então. Bom dia a todos aí.